quando é que os pais precisam procurar um terapeuta ocupacional? O que é que eles têm que perceber no desenvolvimento da criança? Ó, a criança pode apresentar um atraso do desenvolvimento, porque tem os marcos do desenvolvimento. Então, vamos supor, tá com 3 anos, não consegue falar, se comunicar, não consegue cortar um alimento macio com uso de faca, não consegue se despir, tirar a roupa ou vestir, Hum, precisa de muita ajuda, não dá função no brincar. Então, a criança que só fica ou girando uma rodinha ou não tem um ânimo, assim, uma alegria para brincar, não dá função às coisas, né? ok. Do que ela precisa ser. Ô, Gi, mas me veio uma coisa, quando você falou do se, né, tirar a roupa, de fazer, por exemplo, pôr um tênis, e quando a família acaba atrapalhando esse papel? Porque se eu faço pela criança, A aí é um criança outro ponto. a criança demora mais para desenvolver essas habilidades. Então, é normal, a criança não vai fazer correndo, vai fazer rápido, igual os adultos fazem. Ele precisa de mais tempo, ele precisa, por exemplo, para tirar a roupa. Filho, tira a roupa. Ele vai começar a tirar, a mãe já vai lá e É tira. uma pressa, porque nós estamos correndo, a gente corre, eu falo muito isso nas orientações. Eu entendo dia a dia, não dá para a gente pôr toda a teoria, por isso que tem que ser uma coisa mais flexível, a gente tem que acolher as famílias, mas a mudança ela acontece pouco a pouco. Então, será que eu preciso começar a me trocar um pouquinho mais cedo, né? Para que a criança tenha o tempo, para que eu consiga dar esse espaço para ela? Isso é E é importante. através disso que a criança vai desenvolver sua autonomia. A autonomia, eis que eu tanto falo dessa autonomia, isso mesmo, Gi. Gi, Perfeito. mais um pouquinho aqui. A alimentação, porque eu sei que isso é muito as mães preocupadas com a alimentação, e aí eles falam, né, sono, alimentação, coordenação motora, você já falou um pouquinho, mas e a alimentação, Gi? Porque, a criança não gosta, a criança não quer, mas o que é de fato, né? Ou às vezes o pai, a mãe força, né? Não, tem que comer. E aí, que você me diz do olhar do TO, do terapeuta ocupacional? Ó, quando chega com essa questão de alimentação, é preciso uma avaliação muito minuciosa ali, direitinho, para Uhum. ver o que está impactando nessa alimentação. É o comportamento com a família, é o ambiente, é o momento de sentar ali com os filhos e comer. Ele está rejeitando todos os tipos de alimento ou não? Ele só rejeita verdura? Porque é normal, tá, pessoal? A partir de uns 5, 6 anos, 4, até a adolescência, Ah, as crianças vão rejeitar verduras, legumes, algumas frutas. Faz parte do desenvolvimento. Eu sempre explico isso para as crianças. e Tudo para os bem, pais e para os também. pais também. Ó, tudo bem. Quando a tia Gi tinha 10 anos, a tia Gi não gostava também de mamão, Hum. de brócolis, odiava. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a comer brócolis. Quando eu fui ficando mais velha, eu Hum. comecei a alimentar melhor, pegar mais Eu frutas. acho que ouvir isso de um especialista é muito bom, porque os pais ficam descabelados, tipo, e agora? Precisa comer. Mas eu E, acho que a importância de estar no dia a dia, na mesa, a criança tendo contato, isso. tendo você, família, como modelo, que eu sempre falo, pai, mãe, né? O comportamento não muda quando a gente quer que a criança faça. É. Ela acontece pouco a pouco, né? E Então é é um isso. trabalho de formiguinha. É importante mesmo não forçar a criança a Não comer alguma forçar. coisa que ela não quer. Por quê? Uhum. Você vai trazer uma alimentação como algo negativo, mas você tem que estar ali com a sua criança, com os responsáveis, brincando com a alimentação, tendo essa participação e mostrando que se alimentar é bom, é saudável. Não é uma coisa obrigatória que não saia porque ele quer, porque eu quero. Não, tem que ser natural. Então, chame seus filhos para fazer com você. Então, vamos fazer um bolo, filho. Vamos Hum. cozinhar. Deixa ter essa experiência sensorial. Se aí você me perguntou, e aí, quando eu vou procurar um TO? Se Uhum. tiver essas questões sensoriais, então, ele
põe na boca, mas ele não consegue comer o alimento, ou pode ser motor também. Ele se suja, não se. Nossa, ele não suporta ficar sujo, ele não pega a comida com a mão, ele não teve essa experiência no desenvolvimento de ficar manuseando os alimentos com a mão, ele não gosta. Quando ele também não consegue usar o talher de forma adequada para a idade. Então, tem todas essas visões que a gente vê para chegar até um TO. E o TO vai ver se tiver impacto, né? Funcional, o que é funcional? Então, ele não dá função àquela parte da alimentação, ele não consegue se alimentar da forma correta, esperada para a idade, o TO vai trabalhar. Agora, se tiver já um caso mais restrito, que ele rejeita tudo, a gente vai precisar de uma nutricionista no caso, porque aí está impactando nutricionalmente. Essa é a importância também da gente ter as parcerias, entender que tem, né? Assim a gente vai caminhando e um vai somando ao outro. Gi, agora para a gente ir fechando aqui, você tem alguma orientação, alguma coisa que você queria dar de dica, de deixar ali para as famílias que possa ajudar, né? Que você fala assim, olha, isso é importante, não deixe de fazer isso no dia a dia. Que recadinho você mandaria para eles? Bom, essa participação em família é fundamental. A gente fala que não é só os terapeutas que vai dar uma solução master. Não tem fórmula mágica, gente. A terapia, ela é essencial. Mas sem família, escola junto, é um tripé, é os três ali. Só assim a gente consegue fazer que essa criança avance. Exato. E aí ter esses momentos de participação com a família, né? Então, tira um momento do seu dia, vamos brincar aqui, filho, meia hora. O que a gente vai brincar? Deixa ele descobrir novas formas de brincar, porque a criança vai se desenvolver com a criatividade, com o lúdico. Não é tipo, faz isso aqui assim, assim, porque vai ficar um pouquinho mais impactante, né? A criança vai falar, que coisa chata, não quero fazer. E o brincar é tão essencial e é tão prazeroso. É no brincar que a criança aprende. A gente não pode tirar isso deles com nossas atitudes de adulto. E a criança sempre vai copiar os pais. Então, se você chegar para mim, para TO, para orientação parental, falar, meu filho não come fruta. Mamãe, a senhora come fruta? Porque ele vai ver o comportamento em casa e ele vai copiar o comportamento em casa. Ai, não tem como, né? Gente, e tá tudo bem, né? Isso. Mas aí a gente vai mudando junto, um pouquinho de cada vez. Vamos lá, vamos começar pela banana, né? A gente viu lá o B que não, mamão não. Então vamos começar pela banana, né? Gi, obrigada, que delícia de conversa, que gostoso. Um beijo. Gente, e esse foi o nosso bate-papo com a TO Gisele Alves. Gi, a Sofia, de 10 anos, ela tem essa questão, sem eu, né, não sendo psicomotricista, psicopedagoga, mas eu acredito que é sensorial. Então, tem algumas texturas que ela não quer pôr na boca. A gente percebe a preferência por alimentos moles, algumas coisas só de olhar, às vezes visual, ela não se interessa e ela nunca experimenta. Então, a gente fala, Sofia, mas você precisa experimentar para você gostar. E aí, o que você me diz sobre isso? Olha, Fá, como mãe, né, eu preciso entender primeiro como essa questão, se ela mastiga bem. E aí eu vou precisar também de um auxílio de um fono no caso. Por quê? Não é só pegar o alimento e colocar na boca. Tem que lateralizar a língua, tem que mastigar, tem que ver se ela tem alguma dificuldade motora. Gi, tá aí uma outra coisa, né? Porque algumas mães chegam às vezes e elas perguntam pra gente, tá, mas em quantas sessões a gente conclui, né? 10 sessões, tá bom? A gente pode já parar? E é muito difícil a gente falar, a gente poder garantir, porque a gente está falando de ser humano, de desenvolvimento. Por exemplo, agora que você falou da fono, a Sofia faz fono. E a Sofia faz fono desde os 4 anos. Então, ela precisou fazer a cirurgia, porque ela tinha muito otite de repetição, precisou pôr o caninho.
Aí, depois desse caninho, ela passou pelo processo de fono, ficou um período sem. Agora ela tá com um aparelho para poder abrir a boca para a língua ter posicionamento. Perfeito. Aí ela tá com a fono. Então, quer dizer, Então, agora acho que talvez seria legal a TO também. isso, porque aí a fono já tá trabalhando essa parte intraoral na boquinha e a TO vai ter esse olhar pro sensorial. Então ela tem como que é esse perfil sensorial dela? A Entendi. gente faz uma avaliação de cada criança vai ter uma avaliação específica. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Porque eu ainda não fiz o perfil sensorial dela, mas vamos supor que ela tem um perfil sensorial mais de sensibilidade dessa questão sensorial. Então, alguns itens que ela se recusa, como algumas texturas, só o visual ela já bate o olho e a cabecinha dela entende aquilo não é bom para mim e já tem um bloqueio. Então, a gente vai ter que trabalhar com o sistema sensorial dela, adaptando o dia a dia para amenizar como que vai chegar essa informação lá na cabecinha dela, no cérebro, entendeu? Então, assim, é isso, né? Olha o processo. Então, assim, ela vem há anos passando por isso, há anos, né? Sendo trabalhado. E se vê, é a fono, é o dentista, agora a gente está entendendo que a TO vai ter que chegar na nossa vida também, no nosso dia a dia, né? E Então, sobre o prazo, é isso. porque as famílias ficam angustiadas. A gente sempre fala, né? Não tem como eu te falar que daqui 5 dias ela vai estar comendo. Não. A gente tem que chamar sempre e pontuar. Ó, mamãe, hoje ela não conseguiu tocar na textura. Mas vamos supor que daqui 3 semanas, com algumas adaptações e trabalhando o sistema sensorial, ela já está pegando sozinha na textura e sem ser aversivo para ela. E é isso que é outra coisa que eu falo, a importância da gente perceber a evolução. Ela é de pouquinho a pouquinho, porque o pai não come, come, né? Então, assim, eu só vejo esses daqui, mas e o meio? E o passo a passo que essa criança vem se desenvolvendo, que foi o que a Gia acabou de contar. E é importante que quando seu filho estiver na terapia, você ter esse feedback, porque realmente é difícil para o pai, para a mãe, visualizar o que está acontecendo. Então é sempre muito bom. Tá, hoje ela não pegou na textura, daqui 2 semanas, olha, você lembra, mãe, que eu te falei que ela não pegava? Agora ela mesma quer pegar, quer tocar, quer explorar, não é forçando que a terapia de integração sensorial trabalha. Então tem todos esses prazeres que a gente tem que contar para os pais, e os pais têm que entender, né, o que está acontecendo. Por isso a devolutiva após o atendimento, né, essa conversa, esse feedback ali.